Paz, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Espero encontrar todos bem em nome de Jesus. Todos sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais um dia de live em nome de Jesus. Um tempo abençoador, um tempo na presença de Deus. Vamos lá, povo de Deus. Glória a Jesus, vamos lá. Sei que alguns vão estar nas suas atividades normalmente, né? Acredito eu que vão estar aí talvez nos seus cultos, nas suas igrejas, mas quem estiver aí, vamos lá, quero desejar a todos bom dia, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã de domingo, amém? Nesta manhã de domingo estarmos juntos aqui para bom dia, Thaís, para lermos mais um tempo de palavra, amém? Mais um tempo de leitura bíblica, né? E hoje nós vamos fazer duas leituras, tá bom? Eu vou acompanhar essa primeira live será a leitura de ontem, que eu não consegui fazer. Ontem nós tivemos uma reunião pastoral, né? No mesmo horário aí, basicamente, da live, tá? E aí por esse motivo nós não conseguimos fazer ontem, né? Mas aí nós vamos nos dedicar aqui para os primeiros 30 minutos falarmos a leitura de ontem, que é Levítico capítulo 3, versículo 6. E aí depois desses 30 minutos, os novos 30 minutos, a gente fazemos a leitura do capítulo 6, né, do capítulo 7, melhor dizendo, do capítulo 7 ao capítulo 10, tá bom? Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo. É correria, não tem jeito, não é verdade? É muita correria, mas o Senhor vai nos dar graça no nome de Jesus, não é verdade? O Senhor vai nos dar graça, vai nos alcançar com sua graça, com sua bondade, para conseguirmos aí atender, não é verdade? Atender aí a proposta dessa leitura bíblica todas as manhãs, né? Todas as manhãs vamos estar aqui, né, fazendo um resumo dessa leitura, porque são 4 capítulos, não é verdade? São 4 capítulos, e aí, como que está a leitura de vocês? Estão em dia? Estão atrasando? Alguém atrasado aí na leitura ou não? Todo mundo em dia, no nome de Jesus? Isso aí, vamos continuar firme com a leitura. Já estamos aí, já ultrapassamos 2 livros, olha só, em 25 dias. Você imaginaria que você em 25 dias estaria lendo já 2 livros, já terminaria 2 livros das Sagradas Escrituras, e agora estamos caminhando para o 3º livro, que é o livro de Levítico, né? O livro de Levítico vai trazer muitas expressões poderosas, né? E Levítico é pequenino, né? O Levítico, deixa eu ver aqui, Levítico tem 27 capítulos, né? Então, rapidamente nós vamos ler Levítico também. Aí, com um mês, acredito, nós vamos já ter encerrado a leitura de Levítico e caminhar para Números. Olha só, em um mês ler 3 livros da Bíblia será poderoso, né? Não? Mas vamos lá. Deixa eu só olhar aqui o horário. Isso, 8h09, 8h39 a gente passa para outra live. Eu encerro essa e dou continuidade à segunda live, tá bom? Fica aí comigo. Então nós vamos ler hoje do capítulo 3 ao capítulo 6. Aqui nós continuamos com as instruções, com os procedimentos que Deus estava direcionando Moisés, né, e os sacerdotes de Israel, né, estaria direcionando. Então, eu grifei algumas coisas, como vocês sabem, não dá para a gente ler tudo, então eu grifei algumas coisas para a gente poder analisar aqui. Então, aqui no capítulo 3, né, no procedimento para oferta da paz, né, uma das coisas muito importantes que todas as ofertas vai ocorrer é esse versículo 2 do capítulo 3. Coloque as mãos sobre a cabeça do animal e mate-o à entrada da tenda do encontro. Então, há uma expressão muito importante aqui de colocar as mãos
na cabeça do animal antes de sacrificá-lo, tá? Isso era um simbolismo, tá bom? Isso é um simbolismo, simbolizando que todos os nossos pecados passaria para o animal, né? Então, a culpa que eu estava pedindo perdão por alguma culpa de algum acontecimento que tinha feito, praticado, ao colocar a mão sobre o animal, eu estaria transferindo para ele, né, os meus pecados. E aí, quando ele fosse morto e fazendo expiação pelos meus pecados, eu seria perdoado, tá? Então, nós vamos ver aqui do capítulo 3, capítulo 4, várias menções deste acontecimento, colocar as mãos sobre a cabeça do animal, né, para que fosse para aquele animal que fosse sacrificado. No verso 6, vai imprimir para a gente qual é o tipo de animal, né? Olha lá. Se apresentar ao Senhor um animal do rebanho de ovelhas, ou de cabras, ou de ofertas de paz, poderá ser macho ou fêmea, desde que seja sem defeito, né? Então, nós já comentamos algumas lives atrás que a oferta ao Senhor, o sacrifício feito ao Senhor, precisava de ser um sacrifício sem defeito, ou seja, um sacrifício perfeito, tá? Um animal perfeito, sem sem nenhum acidente, sem nenhum tipo de machucado, ferida ou animal defeituoso, né? Com algum problema. Então não, tinha que ser o animal perfeito, aqui no capítulo 3. E aqui Moisés, ouvindo a Deus, ele vai trazer impressões aqui dos procedimentos, como deveria acontecer. Aqui no capítulo 4, nós vamos falar sobre o procedimento para a oferta pelos pecados, né? Então o Senhor disse a Moisés, capítulo 4, versículo 1, deu as seguintes instruções ao povo de Israel. É isto que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre todo o povo, apresentará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Trará novilho perante o Senhor à entrada da tenda do encontro, colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. Então, nós vamos ver esse simbolismo aí para representar o sacrifício, né? Para nos tornarmos aceito. Claro que nós estamos falando de ações do passado. Hoje nós não precisamos fazer isso, porque o sacrifício de Cristo Jesus, nós vamos falar mais à frente, ele foi completo, né? Ele foi completo mesmo. Ó. O sacrifício de Cristo foi poderoso. Agora vamos lá. Esse sacrifício, ele tinha algumas características que precisavam acontecer. Então nós lemos aqui que o procedimento do sacrifício da oferta necessitava, né, se ele tivesse cometido um pecado sem intenção, e aí nós vamos ter vários outros sacrifícios, né? Deveria manter-se, né? Ou seja, o comportamento não ia mudar, colocaria a mão sobre a cabeça do animal diante do Senhor. Aí olha só que importante, versículo 5 do capítulo 4. O sacerdote ungido levará um pouco de sangue do novilho para dentro da tenda do encontro e molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna do santuário. Isso aqui é um detalhe muito importante que a gente precisa entender. A Bíblia no seu contexto geral, irmãos, ela sempre vai falar de alguns números, 3, 7, 12, 21, são números extremamente expressivos, né, para o contexto bíblico. E aqui eu não falo de uma numerologia mística, tá bom? De adivinhação, nada disso. Mas uma numerologia que vai dar propósito àquilo que nós estamos fazendo, né? Você entendendo qual o significado deste número. Não de uma forma mística, mas de uma forma espiritual. A gente sabe que o número 7 ele é o número indicado à perfeição. Né? Tá lembrado quando Deus, melhor dizendo, claro, com
Pai, Filho e Espírito Santo, ele cria, né, o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansa, e esse 7º dia ele é representado como o número da perfeição de Deus. Então, quando a gente está vendo aqui o sacerdote, né, orientado por Deus, dizendo que ele deveria molhar as pontas dos dedos sobre o sangue do animal e aspergir na cortina sagrada 7 vezes, tá bom? Na cortina interna do santuário 7 vezes, isso significa o número de perfeição. E isso é muito poderoso, sabe por quê? Porque isso vai indicar diretamente o nosso Cristo, né? Por quê? Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Então, Cristo foi o sacrifício perfeito, tá? Cristo foi o sacrifício perfeito. Após a morte de Cristo, nós não precisamos mais fazer nenhum tipo de ritual, tá? Não precisamos mais matar animais. Não é preciso mais aspergir o sangue do animal 7 vezes na cortina interna. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Cristo foi o sacrifício perfeito. Então, é poderoso a gente analisar alguns pontos das Escrituras Sagradas e começar a ter compreensão, tá? E aí, claro, eu estou aqui compartilhando com vocês, não é para vocês falarem assim, nossa, o Bispo Rodrigo ensinou que a gente deve colocar, e simbolicamente eu vou colocar o dedo em alguma coisa, em uma água, em um líquido e vou aspergir. Não necessita disso, tá bom, irmãos? Aqui nós estamos explicando por um contexto de conhecimento e de esclarecimento, para que você tenha assim, por que aspergir 7 vezes, né? O que isso significa? Ou você não é um ser pensante? Eu sou um ser pensante e eu questiono, mas por que a Bíblia está dizendo isso? Qual que é o propósito disso? O porquê disso? Então, nesta ocasião, neste ponto de vista, eu questiono muito as Escrituras, mas o ponto para entender, para indagar, para nos aprofundar daquilo que Deus está a nos direcionar, né? Então, né, a gente vai ler aqui no capítulo 4, o sacerdote ungido levará um pouco de sangue do novilho para dentro da tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes, né, diante do Senhor, em frente à cortina interna do santuário. Então, este ato simbólico que o sacerdote irá fazer é uma absolvição, é uma expiação pelo pecado cometido, seja por alguém que não teve intenção ou o próprio sacerdote, e isso reflete diretamente em Cristo Jesus. 7 é o número da perfeição, tá? 7 é o número da perfeição, e essa perfeição, ela cai em Jesus. Por quê? Porque ele foi o sacrifício perfeito, né? Ele foi o sacrifício, necessitava desse simbolismo de 7 vezes ser aspergido, tá bom? A cortina interna para quê? Para demonstrar a perfeição. E aonde nós encontramos isso? Na pessoa de Cristo Jesus, o varão perfeito, o cordeiro perfeito, tá? Ele morre na cruz para nos purificar. O seu sangue também é aspergido diante de nós. Ele é aspergido sobre o teu povo, sobre os teus filhos, purificando-nos de todo o pecado na autoridade do nome de Jesus. No capítulo 5 nós vamos falar sobre pecados que exigem uma oferta pelo pecado, né? Então vai falar de mais ofertas, de alguns rituais e preparações que os sacerdotes precisavam fazer. E aí, claro, aqui nós vamos entrar no capítulo 6, né? Ainda tem um procedimento para oferta pela culpa, pecados que exigem uma oferta pela culpa, instruções adicionais para o holocausto. Então, Deus vai instruindo a Moisés de como ele gostaria que fosse feito, como deveria ser feito. Por isso que a menção daquela frase, né, Deus sabe o que quer, como quer, é muito importante para os nossos dias atuais. Porque se nós precisamos entregar algo para Deus, se eu preciso fazer algo para Deus, qual que é melhor? Não é perguntar para Ele, não é buscar a presença dEle, não é entender o que de fato Ele quer para nós. Então, isso é muito importante a gente
a gente manter a atenção, tá bom? Nessas instruções sobre como fazer a oferta. Embora, escute e preste atenção, embora esse detalhamento, né, das ofertas, de vários tipos de pecado, de vários tipos de intenção, de oferta por culpa, né, por expiação, oferta de cereal. Então, tudo isso é um contexto no passado, na antiga aliança, tá bom? Então, não vai confundir aí, não vai começar a fazer aí, né, as ofertas do tempo judaico, porque não é necessário. Eu vou repetir, não é necessário porque Cristo, ele é o varão perfeito. Cristo é o cordeiro, foi o cordeiro perfeito que se entregou por nós, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço, seu sangue foi aspergido sobre toda a humanidade e nos dando uma nova aliança na pessoa de Cristo Jesus, a qual é uma aliança inquebrável. Eu não preciso mais sacrificar, por quê? Porque ele é o sacrifício perfeito. Cristo foi e será o sacrifício perfeito para nos unir a Deus, tá bom? Então, isso é um contexto para que você e eu possamos entender. Agora, deixa eu fazer uma pergunta muito, muito intencional aqui. A gente está vendo Moisés preparando todo o processo do tabernáculo, ensinando, demonstrando de acordo com uma visão e com um direcionamento divino. Mas eu queria perguntar para vocês nessa manhã, qual que era a figura de Moisés aqui? Alguém consegue me falar qual que era a figura de Moisés nesse tempo, sendo que ele estava instruindo, ele estava direcionando o povo? Qual que é a figura de Moisés aqui? Qual que seria o ministério de Moisés aqui? Você consegue identificar, querido? Você consegue identificar? Fale aí, escreva aí. Fala aí o que você acha. Fala, bispo, eu acho que o ministério de Moisés, né, o cargo de Moisés, a ação de Moisés aqui, seja qual for a expressão que você queira usar, é X. Compartilha aí comigo aí. Se você não sabe, também coloca assim, bispo, não sei, me ajuda aí. Compartilha conosco, que eu vou estar falando aqui, mas eu quero ver se vocês estão atentos sobre o comportamento de Moisés. Quem que Moisés representava aqui? O que ele representava? Um pastor, Thaís, tem as suas características, tá? Mas Moisés tem uma expressão muito mais forte, tá bom? Não que ele não seja o pastor, que é aquele que direciona o povo, né? Que está ali ajudando e cuidando da nação. Mas ele tem, nesse contexto aqui das instruções ao tabernáculo, Moisés está desenvolvendo um ministério. Qual o ministério que Moisés está desenvolvendo aqui? Meu Deus, o que será? Eu já falei em algumas lives passadas e aqui fica mais forte, né? Quem que ele seria? Acredito que seja um pai, né? A Nea colocou Deus, né? Tá quase lá, não chega a ser Deus, né? Porque ele está falando por Deus, ele está representando a Deus corretamente, mas ele está exercendo aqui uma função muito importante. Ele está exercendo aqui um ministério para com o povo de Israel. E aí nós precisamos identificar, tá lembrado? Só para ajudar vocês, eu falei que até Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham um comportamento X que representava um ministério. Vocês estão lembrados desta live ou não? Sacerdotal, quase, Thaís, embora ele ofereça sacrifício. Mas olha o texto, né? Se a gente for aí olhar a leitura que nós vamos fazer hoje, leitura 7 ao 11, ao 10, melhor dizendo, nós vamos ver um detalhe. Então, quem era Moisés? Eu quero falar nesta live, porque na outra nós vamos falar de outra característica, né? De outra importância. Então, Moisés, quem quer falar mais aí? Eu vou esperar mais um tempinho, vamos ver se vocês conseguem. Tá quase, tá chegando. Tá chegando. Quem Moisés representava? Qual ministério Moisés estava desenvolvendo aqui nesse texto, do 3 ao capítulo
6, do capítulo 3 ao capítulo 6. Na realidade, ele vai até o capítulo 8, né, com essa representatividade. Qual que era? É o mesmo ministério exercido por Abraão, por Isaac e por Jacó. Qual ministério é esse? Qual cargo é esse? Isso é importante a gente entender. Qual ofício é esse? Alguém dá mais aí? Alguém consegue responder? Sim ou não? Senão eu vou falar. Posso falar? Querem esperar mais? Alguém arrisca aí? Selma tá aí, Natália, quem tiver aí. Alguém arrisca aí falar? Isso é importante nós identificarmos como os homens se movimentam nas escrituras sagradas, viu, irmãos? Isso é importante a gente observar e falar, nossa, esse comportamento é comportamento X, esse comportamento é comportamento Y. Tia Lia já colocou aí, pode falar, bispo. Olha, deixa eu falar, vou falar. Moisés aqui estava exercendo, irmãos, o ministério profético, tá? Escreva aí para mim, o ministério profético, tá? Então Moisés aqui na sua caminhada, Moisés tem fortemente uma característica profética. Qual que é a característica profética? O profeta é aquele, tá? O profeta é aquele que ouve de Deus e traz ao povo. O sacerdote é aquele que pega as coisas do povo, pega as queixas, as reclamações do povo e leva a Deus. Então, neste momento aqui, dos procedimentos e orientações para o povo, Moisés estava agindo como um profeta, aquele que escuta a Deus e traz a mensagem de Deus ao povo, tá? Isso é um comportamento, é um ministério profético sobre a vida de Moisés, tá bom? E é por isso que nós vamos ver mais à frente ele dar destino ao ministério sacerdotal, né? Ele aqui não está agindo como sacerdote, isso. Moisés estava exercendo um ministério profético, ouvindo de Deus e instruindo o povo, mostrando para a nação de Israel como eles deveriam agir. O profeta em ofício, isso aí, Sandra, um mensageiro. O profeta em ofício é aquele que vai ouvir a Deus e ele vai falar literalmente, tá? Literalmente o que Deus está ordenando. Qual é os direcionamentos de Deus? Quais são os próximos passos que Deus quer que a nação e que o povo siga, tá? O que Deus quer que a comunidade dê processo, dê continuidade, dê andamento, tá bom? E se a palavra de Deus é uma palavra de correção, é uma palavra de encorajamento, que é exortação, se a palavra de Deus ela está dando aí, né, direcionamento para nós, então essa pessoa que está falando, ela fala como um ministério profético, com uma unção profética, com um ofício profético, tá? Então tem essa questão muito, muito importante, tá? Então aqui Moisés estava recebendo detalhe de Deus de como deveriam proceder as ofertas, né, para que o Senhor pudesse receber as ofertas. E tem todo um detalhe, né, que a gente falou aqui apenas de poucos, né? A oferta tinha que ser perfeita, precisava colocar as mãos sobre a cabeça, o sangue precisava ser aspergido 7 vezes na cortina do santuário interna. Nós temos também aqui outras informações de que o sangue, em algumas ofertas, o sangue do animal tinha que ser colocado em todas as pontas do altar. Também tem um simbolismo muito importante. Então, isso são detalhes das ofertas que eram feitas na velha aliança ou na antiga aliança, tá bom? Para quê? Para que o Senhor não destruísse o povo, para que o Senhor perdoasse o povo. O que fica forte aqui para nós é que para uma pessoa ser perdoada, para que a pessoa pudesse se achegar a Deus, só poderíamos fazer isso através do sangue. Então, isso aqui é extremamente importante entendermos, né?
Porque se a gente entender isso, nós vamos dar validação ao sangue de Jesus. Não apenas a sua morte de cruz, a importância do derramamento do sangue de Jesus, tá? Não o derramamento de novo sangue, mas o derramamento do sangue de Jesus. E nós também vamos começar a compreender o porquê que Satanás, o enganador, o manipulador, ele, nos tempos atuais, ainda exige sangue de animais, sangue de pessoas. Infelizmente, nós ainda caminhamos dentro desse lugar perigoso. Nós vamos ouvir notícias, reportagens aí de pessoas que estão sumindo. E aqui eu não quero denominar nenhuma religião, mas nós sabemos que isso aconteceu no passado e acontece nos dias atuais. Então, hoje, mediante o sacrifício de Cristo Jesus, nós não precisamos mais sacrificar, tá? A esse ponto, mas algumas religiões aí, tá? Fazem esse tipo de sacrifício e também usam sangue humano, tá bom? Porque Satanás ainda está vinculado aos velhos comportamentos. O sangue, dentro da Bíblia, ele é uma moeda de troca, ele tem um valor. Por isso que a Bíblia orienta a gente não comer nada com sangue, tá bom? Porque aquele que comer com sangue, ele comete pecado, tá bom? Quando a gente fala, às vezes tem muita dúvida, né? Quando as pessoas estão ali fazendo um churrasco, né? E tem gente que gosta de carne mal passada e parece que está saindo ali aquele sangue, aquele ali não é sangue, tá, irmãos? É chamado, acho que, salmoura, não é sangue, tá bom? As carnes que nós consumimos hoje no mercado, ela não está rica, ela não tem sangue, ela tem salmoura, ou salmoura, sei lá como é que fala a expressão correta. Ali não é sangue. Então, alguém que coma, né, uma carne mal passada, como se de costume aí algumas pessoas, né, eu também sou uma delas que eu gosto, a carne ao ponto, a carne mais vermelhinha, não a carne extremamente assada. Então a gente não pode confundir dizendo, nossa, fulano está comendo carne com sangue, porque não é. Quando a Bíblia fala de comer carne, comer alimento com sangue, é literal, ter sangue mesmo, sabe? Ter aquele salmoura. Obrigado, tia Lia. Então é isso mesmo, é sangue, tá? Nessa questão aí não é sangue, tá bom? Então não caia em confusão, não caia em descrédito, tá bom? Concernente à nossa intenção, tá? Então, quando a Bíblia está dizendo comer um alimento com sangue, é literal, tá bom? Como acostuma, acho que tem um prato aí que as pessoas fazem chamado aí de galinha cabidela. Esse prato, ele vai sangue sim, tá? Ele vai sangue aí, nós não podemos comer. Outro prato que também vai sangue é o tal do sarapatel com sangue, também nós não podemos comer, tá bom? Porque sangue, ele é uma moeda de troca no reino do Espírito, tá? Né? Bruxos e outras religiões que eu não quero aqui citar o nome, tá bom? Para não ser indelicado, fazem uso desses alimentos porque as suas entidades, ela exige banhos com sangue. Nós não precisamos, isso é tudo maligno, porque hoje nós não precisamos. O sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário foi o suficiente para nos libertar e purificar de todo o pecado. Hoje, todas as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, elas são pela graça de Cristo, de uma forma espiritual, derramado o sangue de Cristo que é aspergido na cruz do Calvário, tá? Isso num contexto espiritual, não uma fábula, não uma invenção, tá? Todos nós que aceitamos Cristo Jesus, é aspergido o sangue do nosso Mestre simbolicamente sobre nós e nós somos purificados de todo pecado e não há nenhum tipo de condenação sobre nós, porque ele já pagou o preço, ele foi o sacrifício perfeito, tá bem? Então, lembre-se disso em nome de Jesus, tá? Nós temos aí alguns minutos, 8h35, 8h39 eu encerro esta live e começo uma live nova. Então, não esqueçam, irmãos, há um compromisso desses sacrifícios. Não era à toa, tá bom? Não era à toa esse sacrifício. Esses sacrifícios tinham
atos simbólicos, algo importantíssimo para aquela aliança, tá bom? Porque não adianta naquela ocasião, para que alguém fosse justificado, para que alguém fosse purificado, para que alguém fosse aceito, era necessário haver derramamento de sangue, tá? Derramamento de sangue. Por isso que era costume, tinha um costume de muitos e muitos sacrifícios, tá bom? Então, há uma importância em lermos, há uma importância em conhecermos, e isso vai fazer o quê, bispo? Isso vai trazer o engrandecimento, o grande poder, a autoridade, a perfeição que há no sangue de Jesus. Pois o sangue de Jesus anula totalmente a velha aliança. E quando eu estou dizendo anula, não estou dizendo sobre a lei. Eu não estou dizendo que Cristo anula a lei, que Cristo anula os 10 mandamentos. Cristo anula o sacrifício dos animais. Não há nenhuma necessidade mais de matarmos pombos, galinha, não há necessidade de matarmos carneiro, bois para sacrificar a Deus, não. O sacrifício agora é a nossa vida. O sacrifício agora é a nossa devoção de coração, tá bem? Então grave isso. Nos dias de hoje, o sacrifício é a minha e a sua devoção na autoridade do nome de Jesus. Amém? Ficaram entendidos aí desta leitura de ontem, Levítico, do capítulo 3 ao capítulo 6. Então, nós vamos ver alguns procedimentos. Então, não esqueça, havia uma importância, mas isso foi alterado, tá? A partir do sacrifício de Cristo Jesus. Tinha uma importância, mas através do sacrifício de Cristo Jesus, através da perfeição deste unigênito, através da perfeição do Cordeiro Imaculado, nós não precisamos mais matar nenhum animal, nós não precisamos mais aspergir sangue de animais sobre os nossos corpos. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi o suficiente. E onde que está isso? Vamos ler um texto para a gente encerrar. Aonde que eu posso demonstrar isso? Está num texto extremamente conhecido lá no livro de Hebreus. Pegue a sua Bíblia aí, vamos lá. Hebreus, deixa eu ver aqui onde que fica. Hebreus capítulo, acho que é capítulo 6, deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é, não, acho que é capítulo 9, deixa eu ver se é o 9, Jesus como meu prudente. Deixa eu olhar aqui. Capítulo, versículo 11, deixa eu ver. Isso, ó. Hebreus capítulo 11, capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus capítulo 9, versículo 11, diz assim: Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com o seu próprio sangue, olha lá, com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, ou seja, não precisa mais, de uma vez por todas, garantiu a redenção, ou seja, não tem como haver redenção sem derramamento de sangue. Era isso que acontecia no passado. Mas agora, de uma vez por todas, Cristo com o seu sangue, ele derramou, de uma vez por todas, ele garantiu a redenção eterna. Versículo 13. Se, portanto, o sangue dos bodes e bezerros e as cinzas de um novilho purificavam o corpo, então as cinzas e o sangue servia para purificação, né? Portanto, o sangue dos bodes, bezerros e as cinzas de um novilho purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro. Imaginem
como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos ao Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Olha aqui, irmãos. Olha aqui, sacrifício perfeito. Então, Cristo foi o sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador, não temos outro, a gente já falou aqui. Ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo do pecado que havia cometido sobre a primeira aliança. Isso é muito poderoso, irmãos. Isso é poderoso. Então, quando nós aprendemos aqui em Levítico os rituais, né, os procedimentos que eram necessários para purificar a humanidade dos seus pecados, nós engrandecemos o sacrifício, nós entendemos quão grande foi o sacrifício de Cristo Jesus, quão poderoso e completo. Tá? Escreva aí para mim, coloca o sacrifício de Cristo Jesus é completo, tá? Ele é completo, ele não precisa de mais nada. Ninguém, nem eu e nem você, não precisamos de mais nada para receber a salvação, para sermos purificados, santificados ao Senhor, porque o sangue de Cristo Jesus, ele é completo, tá bom? Ele é completo. Eu vou encerrar a live e eu vou abrir uma nova live, tá bom? Eu vou encerrar essa e vou abrir uma nova para a gente dar continuidade